Jovem Pan News. Bauru. Aqui comigo o doutor Arthur Rocha Lima, para falar de vascular na veia. Doutor Arthur Rocha Lima, todas as sextas-feiras aqui conosco. E lembrando, você pode acompanhar todas as publicações, os vídeos publicados, as entrevistas aqui dadas pelo doutor Arthur à Jovem Pan no canal Vascular na Veia. Vascular na Veia no YouTube ou ainda no Facebook, também como Vascular na Veia, e no Instagram como doutor, DR Arthur, sem o H, vascular. DR Arthur, vascular, o Arthur sem H, para você acompanhar as publicações dele, que já está aqui ao meu lado, meu amigo, irmão querido, doutor Arthur Rocha Lima. Arthur, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitoli, bom dia, Pinguim, Tiagão, a todos que nos ouvem. É bom tê-lo aqui, Arthur. Aliás, em tempos de calor, desse jeito que tá, Arthur, olha, não me lembro desse jeito... Com essa intensidade e abafado, né? É simples, Arthur. O IPMET Unesp começou a medir, fazer uma média histórica em 2001. Ontem foi o recorde, 40,2. Então, eu não duvido. Nos últimos 20 anos a gente não viu nada parecido. A gente sente na pele, né? A gente sente. Aliás, e muita gente sente na pele e na perna, né? Sem dúvida, que nós vamos bater um papo hoje aqui. E esse calor, Pitoli, ele pode até... Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre dores em membros inferiores, né? Dor nas pernas, né? Quem não teve, né? Alguma vez na vida alguma dor na perna. Enfim, o calor, ele exacerba alguns probleminhas circulatórios, quando a dor na perna é de causa circulatória, né, Pitoli? Como um problema de varizes, né? Então, ele acaba dilatando as veias, acaba aumentando o inchaço, consequentemente, vem mais dor na perna, né? E o que precisa até, às vezes, para melhorar, é o que nós não temos agora. É fazer uma compressa de água fria nas pernas. Então, sem água fria, o cenário é complicado, então, Arthur. É aterrorizante. Olha, eu posso fazer uma comparação aqui. Se você pegar uma mangueira para molhar o jardim, né? Uma mangueira um pouco mais larga, um pouco mais, uma polegada um pouco maior, com pouca água na mangueira, você vai perceber o seguinte: a água, a malemar sai da mangueira, ela não tem força para sair. Entretanto, quando você aperta o bico da mangueira e faz aquela pressão com o esguicho, a água vai longe. Eu posso fazer essa comparação com o sangue, né, Arthur? Aumenta o calibre da veia, não tem retorno, né? Exatamente, você falou a lei da física que nós usamos na própria vascular, que é a lei dos fluidos, né? Então, exatamente, quando você tem uma área maior, que é o que acontece, essa área maior quando tem o calor, você dilata a veia, o fluxo fica mais lento, né? Se você diminuir a área, se você tiver a vasoconstricção, você vai aumentar o fluxo. Então, ao contrário, é esse o raciocínio que acontece exatamente no calor. Exatamente aqui na nossa cidade, em todo agora estado, com esse baita calor que estamos sofrendo, né? Então isso acaba realmente complicando, acaba prejudicando o chamado retorno venoso, né? E aí vem o edema, o que é o inchaço, vem a dor nas pernas, o cansaço. É lógico que existem vários tipos de dores nos membros inferiores, né? Isso que eu ia te perguntar agora, boa. Exatamente. Existe, aliás, dor existe a dor aguda, né, Pitoli? A dor aguda é aquela dor em que você tem o início súbito, que ela dura pouco tempo, né? Um dia, 2 dias, algumas horas. A dor crônica, essa talvez seja a pior, porque acaba incomodando de uma forma maior. É a chamada dor disruptiva. O que é isso? É aquela dor que você tem que fazer uso dos medicamentos e ela consegue melhorar só com os medicamentos, mas ela volta. Então, é um tipo de dor crônica, né? Então, nós temos as dores Pitoli, de causa, por exemplo, neurológica. Muito importante citar isso, né? Às vezes você tem um problema no ciático, o paciente vai e fala, mas está doendo a ponta do meu 5º dedinho, né, do pé. E às vezes pode ser o ciático, pode ser o nervo periférico. Ele existe mesmo, o ciático? Existe, o famoso Não ciático. É lenda? Não é lenda. Uma dor aqui nas cadeiras, no ciático. Ele não é lenda, né? Algumas vezes chamado de asiático também. Mas o meu asiático dói tanto. Exato, existe sim. Ele é uma das maiores causas de dor em membros inferiores, né? Até porque o problema, às vezes, é lá em cima, né? Na coluna lombar, certo? Em que existe uma hérnia de disco, um desvio chamado escoliose, tifose, isso os ortopedistas cuidam muito bem, né? Ali pode ser o início da causa da dor. Existem as dores também, Toli, de causa arterial, né? Que é a parte circulatória, mas é um tipo de dor diferente, né? Porque a pessoa, quando tem
um certo grau, vamos colocar assim, de entupimento nas artérias, ela pode ter dificuldade para andar. Então, nós chamamos de claudicação. O que é isso? A pessoa, por exemplo, ela vai andar meio quarteirão e começa a doer a panturrilha, porque está faltando sangue naquela região, certo? Então, é um tipo de dor diferente, e essa dor ela pode progredir à medida que a pessoa tem uma progressão da doença aterosclerótica, ou seja, o entupimento daquela artéria, ela pode progredir até a chamada dor de repouso. Formigamento é dor? Formigamento não é dor, mas é um sintoma muito importante da parte neurológica. Existe também alguns formigamentos de causa arterial, certo? A pessoa, às vezes, ela tem essa sensação de dor que ela acaba acusando como formigamento, né? Mas o clássico do formigamento é um sintoma do lado do nervo, da parte neurológica. Uhum. Perfeito. Agora, Arthur, e como saber se o que eu estou enfrentando pode ser em função do calor e simplesmente por conta do calor, Arthur? Ou se já é um problema que pode... Porque uma coisa assim, você falou do agudo, né? Ah, vem 2 dias, some a dor, ela vem rápido, momentaneamente some, mas ela começa a se repetir. Ela tem hoje uma dor, daqui 2 dias tem de novo, dali 2 dias eu tenho de novo, ela é um sinal, não é? Sim, sem dúvida. Como é saber se não é o calor ou se já é um problema instalado? Exatamente. Essa é a dúvida que vai ficar com a pessoa, ela deve procurar um serviço médico, né? Para que veja, porque às vezes o problema da dor... Uma pequena dor no membro inferior, por exemplo, pode sugerir até que seja, por exemplo, um problema mais grave, né? É lógico que uma dor pequena, que dure pouco, ou seja, uma dor também crônica que não seja tão intensa, às vezes, na maioria das vezes, não é nada mais grave. Entretanto, você pode ter uma dor que seja pequena, que não seja intensa, mas pode ser o grande problema chamado uma trombose. Certo? Então, a gente não pode minimizar os problemas, né, Pitoli? Você tem que entender aquilo que está acontecendo. É uma dor diferente, você nunca teve, certo? Por exemplo, você ficou exposto ao sol, chegou no final do dia, você andou bastante. É lógico, existe aquela dor do cansaço, daquela vasodilatação que nós falamos, que pode ser, sim, decorrência do uso, vamos dizer assim, né, do desgaste do sol, fazendo essa vasodilatação e causando a dor. Mas uma dor diferente que a pessoa pode perceber, ela não deve deixar por muito tempo não, Pitoli, porque esse é o grande recado, né? Das piores causas de dor, em primeiro lugar é a trombose venosa profunda, porque de uma dor pequena que você tem um coágulo na perna, ele pode migrar esse coágulo e ir para o pulmão, causando o famoso tromboembolismo pulmonar, e esse pode ser fatal. Fatal, eu digo morte, certo? Então, é importante que a pessoa fique atenta ao tipo de dor que ela tem. Quem vive os extremos, Arthur? A gente acho que já falou disso aqui, mas acho que é importante ressaltar, já que o assunto é dores na perna. Quem vive o extremo, muito tempo sentado ou muito tempo em pé, pode se queixar. Sim, e são as piores formas para você não ajudar a sua circulação. Ou seja, se você fica muito tempo sentado, sua circulação fica parada. Às vezes, algumas pessoas que trabalham com computador ficam ali atentos à tela do computador e não mexem, Pitoli, um dedinho do pé por um espaço, às vezes, isso já foi até estudado, 2 horas. A pessoa fica com a perna parada ali. É mais ou menos comparando com a síndrome da classe econômica no avião. Do avião, eu ia falar dela. Uhum. Então, que a pessoa fica muito tempo parada ali, voos maiores de 6 horas, né? Fica muito parada e isso pode formar um coágulo porque a circulação ficou parada. Em contrapartida, a pessoa que fica muito tempo em pé, a mesma coisa. Por exemplo, o comerciário, o bancário, o professor, fica ali muito tempo em pé no seu trabalho, está forçando a circulação. Então, ali você pode também lentificar o fluxo. Essa lentificação pode favorecer a formação de coágulos. E lembrei aqui daquela polenta mexida no fogo. Você não mexe direito, faz uns caroços. Exatamente. Boa. A comparação é perfeita, Vitória. Não mexeu, vai encaroçar. Exatamente. É por aí mesmo, porque você tem que ter a movimentação, porque a movimentação estimula, certo? Tentar fugir um pouquinho do calor, eu sei que é difícil, como nós comentamos no começo, colocar a perna para cima quando você chega em casa, isso ajuda bastante, porque você facilita o retorno venoso quando a dor é de causa circulatória venosa, né? Ou aquilo que nós até brincamos, né? Você fazer uma compressa friazinha, né? Com água fria na perna, se puder um banho de água corrente ali, mas hoje em dia está difícil, né? Você poder molhar a perna, porque com isso você tira essa vasodilatação, você estimula a sua circulação venosa.
Uhum. Agora, Arthur, eu posso concluir também que se eu atrapalhar a circulação da minha veia com colesterol alterado, com triglicérides alterado, isso também pode contribuir para esse resultado? Eu digo assim, quando eu faço um exame de sangue normal lá, vamos ver como é que tá, e está alterado. Isso pode atrapalhar e pode trazer problemas nesse sentido? Sim, porque pode até levar a dor, que seria a causa arterial. À medida que você não tem um bom colesterol, um bom triglicérides no nível adequado, você começa a acumular isso dentro da parede da artéria, Pitoli. E esse acúmulo, ele não é imediato, certo? Então a pessoa fala, uma coisa que piora muito tudo isso é o cigarro, o tabagismo. Ah, não tem problema, ainda sou novo, exato. A conta chega em algum momento mais para frente. Mas é diferente do que diminuir o calibre da veia, fazer o sangue, da artéria e fazer o sangue circular mais rápido para ir, ou da veia para voltar? É diferente, porque eu posso concluir o seguinte, a gordurinha, a plaquinha está dificultando, o sangue vai andar mais rápido. Não, porque daí é obstrução. Já obstrução. É que aí são comportamentos, Pitoli, de circulação diferente. A veia é uma parede molinha, vamos colocar assim. Então, ela responde à temperatura, ao calor. Certo? Então, se você está muito tempo no calor, a veia, como ela não tem uma parede que ela autocontrola, como é a artéria, certo? Então, você vai ter essa dilatação e tem os problemas, certo? A artéria já não, a artéria ela pulsa, a artéria ela tem uma autonomia, vamos dizer assim. Só que, dentro da parede da artéria, a artéria tem 3 camadas, a veia só tem 2 camadinhas, né? Então, por isso que ela é mais molinha. Dentro da parede da artéria, você pode ter o acúmulo dessa placa de aterosclerose. Então, são comportamentos diferentes. Na artéria, você vai ter o quê? O entupimento, certo? Em função da diminuição do espaço pelo acúmulo dessa gordura nas paredes, certo? Então, aí já não é bom ou diminuição do calibre, porque é uma diminuição de calibre interna, que acaba fechando a artéria. É que são duas, eu brinco, né, aqueles 2 encanamentos diferentes que nós temos. Arthur, você tem pergunta para vocês, Tiagão? O Valdemir Neto. Bom dia, doutor Arthur. Quais as chances de pacientes que fazem quimioterapia e radioterapia terem varizes? Vladimir, né? Valdomiro. Esses tratamentos, eles podem agir indiretamente, né? Mas dizer que para causar varizes, eles não têm essa característica, vamos dizer assim, porque as varizes, elas têm um componente genético muito importante, né? E depois um componente de trabalho, uma pessoa que fica muito tempo sentada, muito tempo em pé, tá? Então, com relação às varizes que aparecem nas veias, a radioterapia ou a quimioterapia não tem essa atuação direta. Contrapartida, na artéria, se você irradiar, por exemplo, o pescoço em função de um câncer de tireoide ou de paratireoide, algum problema que você tenha no pescoço, em que a artéria ela é muito próxima, né? Essa irradiação ela pode endurecer a parede da artéria e trazer problemas, sim, no caso da radioterapia, mas não nas veias, não nas varizes. Arthur, uma última questão, até para a gente ir embora. Quem tem que procurar o vascular? Quando o assunto é dor na perna, em que momento? Está preocupante, eu preciso correr para um vascular. Quem é? Quem é a pessoa? Qual o perfil? Qual é a dor? Essa pergunta sua é importantíssima, Pitoli, porque assim, a pessoa tem, na verdade, dor na perna. O que eu vou fazer a partir de então, né? É lógico que existe a própria intuição da pessoa que sabe mais ou menos aquele tipo de dor. Ela deve procurar algum, se possível, um clínico geral inicialmente. Se ela já sabe que tem um problema ortopédico, vai procurar o ortopedista. Se é uma causa de inchaço nas pernas, preferencialmente procurar o vascular, certo? Depende mais ou menos do que a pessoa tem. O correto, assim, vai ao clínico geral e ele vai, quando a pessoa não sabe de onde pode estar vindo aquela dor, ele orienta. Ele poder orientar. Porque cada parte, Pitoli, na perna a gente tem artéria, veia, músculo, também tem as dores musculares, que nós acabamos não comentando, dores musculares, e a parte neurológica. Então é muito difícil você dizer, assim, rapidamente, se a pessoa vai nesse ou naquele médico. De acordo com o que ela sente, ela pode procurar agora um bom clínico geral, um geriatra, quando é pessoa de idade, um ginecologista, no caso da mulher, ele pode direcionar sim. Boa. Mais informações no canal Vascular na Veia, do Dr. Arthur Rocha Lima, Vascular na Veia, no YouTube ou no Facebook. Procure lá, tem mais informações sobre dores das pernas. Ou ainda no Instagram, como DR de doutor, DR Arthur, sem H, Vascular, DR Arthur, sem o H, vascular, e você tem mais informações sobre o assunto dores nas pernas. Arthur, bom final de semana mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, um ótimo final de semana a todos, Pitoli. Dr. Arthur Rocha Lima, fechando essa edição do Ligado na Cidade.
Jovem Pan News. Bauru.